vou começar com o Dr. Teodoro Feca para as primeiras palavras deste primeiro ponto. Ora, muito boa tarde, mais uma vez, obrigado pela palavra que me é conferida. Portanto, os projetos megalómanos, esta é, na verdade, a mania das grandezas do governo angolano. É a mania das grandezas dessa gente que nos governa desde 1975. E aqui, numa nota introdutória, só para fazer lembrar que lá para os anos de 1994, 96, quando da inauguração da barragem de Capanda, foi também ela considerada como a maior barragem da África Austral, que poderia produzir energia em quantidade suficiente para fornecer toda a extensão do território nacional e também fornecer aos países vizinhos, tal como a Namíbia, o Congo Democrático, a Zâmbia e por aí em diante. Mas o tempo provou que era apenas também uma ilusão que foi vendida aos angolanos e não só. Para não variar, como o governo sempre o fez, e agora vem com metrô de superfície. Tem-se dito que de boas intenções o inferno está cheio. E Angola é exatamente um canteiro de promessas não realizadas e não cumpridas. O metrô de superfície, se bem me lembro, em 2015, na altura era o ministro dos Transportes, Augusto da Silva Tomás, que fizeram aqui uma apresentação de pompas e circunstância, começaram a fazer limpezas ao longo da via da estrada de Catete, porque o projeto daria início. Passado mais de 10 anos, nem uma pedra sequer foi lá montada para a materialização deste que era o projeto do governo. Portanto, o metrô de superfície é mais uma quimeira, como é os 600 autocarros, o muro de vedação do Bungo até ao novo aeroporto e o telesférico. Né? Portanto, nós temos problemas muito sérios no país para resolver. Nossa prioridade não é telesférico. O telesférico não resolve nada. O Brasil, Venezuela usam telesférico para transporte, mas também para fazer turismo. Portanto, nós temos problemas de base para resolver e não exatamente este. Nós poderíamos ainda, se queremos criar elementos que tragam atração ao turismo, captação de recursos financeiros, poderia-se cuidar da barragem, ou seja, das quedas de Calandula, e lá sim, iria-se colocar um telesférico para se fazer turismo, levar um telesférico para o Xandela. Mas nós ainda não estamos nessa fase. Temos problemas de base para resolver. O nosso problema é fome. O problema não é telesférico, não é metrô de superfície, que não temos estrada para circular. Hoje andar pela cidade de Luanda é um caos. Andar pelo Quilamba está fedorento, aquilo está a cheirar porque as sarjetas estão todas entupidas e encharcadas. Então, com tantos problemas de base que temos por resolver, por dar resposta, o governo vem mostrar esse canteiro de obra que não tenhamos ilusões que isto do papel não vai sair. Não vai sair mesmo. Muito bem. Vamos querer ouvir também o Dr. Mbule para ouvir as primeiras palavras. Bem, acredito que não fugirá muito daquilo que o Dr. Feca disse, estamos alinhados quanto a este ponto, mas referenciar que isto são consequência de importações de políticas falhadas. Por vezes, os nossos governantes gostam muito de imitar realidades extras que não se consubstanciam na prática e nos moldes vivendas e operandas das suas comunidades. É isso que o Dr. Feca disse, viajou para o Brasil, mas como é que está o Brasil agora? Do ponto de vista econômico, ao nível daquilo que é a conjuntura mundial, está muito elevado do que Angola. Como é que está a Suíça hoje? Portanto, são realidades do mundo e que muitas das vezes os governantes, quando lá vão, procuram trazer esta realidade para Angola, mas que não se aplica. Porque hoje o nosso problema não é a situação do metro de superfície. Não, isto não é importante. Para mim, a mamã zungueira, que boa parte tanto são estes que fazem acontecer a circular a economia, os feirantes e outros motoqueiros taxistas, para ele não é importante para o metrô, portanto, não tem circunstâncias e pompas para se fazer vencer. O mesmo acontece com o Angosat e outros, mas aqui também é importante referenciar que estas políticas surgiram em contextos meramente eleitorais.
estas políticas surgiram em contexto meramente eleitorais. E se nós formos a ver na campanha de 2017, referenciou-se muito a questão do metrô e do Angosat 2, do Angosat 1, quer dizer, eram tudo políticas para procurar ludibriar as pessoas de uma possível inovação do ponto de vista tecnológico que o Angosat poderia trazer e o metrô, e aqui também aproveitando-se um pouco, diria, do baixo nível de compreensão que as pessoas têm, porque nós, quando estamos a falar de metrô Angosat, para uma pessoa menos entendida, viaja, é para satélite em Angola, então tem essa percepção de grandeza, nós vamos ter satélite, então, muitas das vezes foram elementos bastante, que era sobretudo para procurar conquistar aquilo que é o eleitorado, e ter voto para poderem fazer das suas, mas aqui é mesmo para referenciar que os angolanos não precisam ainda disso. Os angolanos têm fome, repito o que o Dr. Feca disse aqui há pouco tempo. Os angolanos querem de manhã o pão com manteiga, o chá em sua mesa, pelo menos. Hoje o pão agora é normal, agora já os malianos agora têm categoria de pães. Tem o pão mais pesado, que em Cantina está 120, e o pão mais leve, que está 100 kwanzas, que quase uma criança de 8 anos tem que comer 2, 3. Então, são problemas primários, irrefutáveis, mas a nossa solução aqui não é o metro. Portanto, são políticas falhadas e nós aqui queremos, sobretudo, despertar, uma vez que estamos aqui diante do podcast e nos acompanham, despertar os angolanos, despertar a juventude, sobretudo, que vamos replicar massivamente estas ações e que tenhamos a capacidade, sobretudo, de denunciar estas ações, no sentido de transmitirmos maior alerta ao nível de todos nós, para que isso não venha, sobretudo, passar em épocas de eleições e não só. Muito bem. O Governo prevê até 2027 a conclusão deste transporte urbano para alterar um pouco a mobilidade ou facilitar a mobilidade. Não acha que é um dos planos que poderá ajudar um pouco a descongestionar a mobilidade das pessoas, enfim? Diz-se que também poderá-se fazer demolições de algumas viaturas para montagem de cabos para a suspensão ou conseguir permitir a movimentação deste teleférico. Como é que nós podemos prever isto em Luanda? Ora, portanto é bom esclarecer, sermos honestos muitas das vezes com os planos, programas que são apresentados para a população. Ora, e disse muito bem o ilustre Tombul que, às vezes, só pelo nome é para iludir os menos atentos. Quem nunca viu o telesférico, ao ouvir o nome, vai pensar que é algo, sei lá de quê. Né? Mas isso não resolve absolutamente nada, ok? Em termos de perspectiva, a ideia até poderia estar boa, mas será que é prioritário? O general Higino Carneiro, quando foi ministro da Construção, na altura do CAN, 2014, começou-se uma obra da estrada do 11 de novembro que iria sair na estalagem. Aquele troço, partiram casas. O jornalista procurou aqui avançar que vão se demolir casas. Sim, ali tem casas demolidas, desalojaram a população que vivia naquela zona. A estrada está lá até hoje, esburacada, né? Então é obra não acabada. Agora, para resolver o problema, é simples. O que é que acontece em Angola? E o sentido migratório, a sociologia já explicou isto, nós não precisamos inventar a roda, porque ela já está inventada faz tempo. Certo. 50 anos de independência até hoje, estamos a experimentar o modelo de governação de Angola. Né? Quando estamos a fazer programas que nem têm pernas para andar, 600 autocarros, parou, já não está-se a falar dos 600 autocarros, porque a população despertou e chamou-se a atenção, pararam. O muro de vedação é um balúrdio de dinheiro, que analistas especialistas em finanças públicas já disseram que este muro de vedação vai ser o dobro ou o triplo do muro que os Estados Unidos, na era de Trump, construíram na fronteira com o México. Né? Portanto, são tantas obras em carteira e nenhuma delas sai. Nós poderíamos ter aqui uma experimentação, um modelo, criar um modelo viável e mostrar ao povo o que nós queremos para Angola é, por exemplo, a cidade do Sekele. A cidade de Sekele funciona, as estradas, a água, a luz, e servir de modelo para triplicar, mas nada funciona. Portanto, essas ideias que
que estão a ser apresentadas aqui, não tenhamos ilusões, porque temos idade suficiente, experiência, para dizer que muitos projetos foram apresentados e até hoje o povo continua na mesma situação. Certamente. Portanto, isso só prova mais uma vez que o governo não sabe o que faz. E eu vou fundamentar. Portanto, está-se a pensar aqui, vamos ainda analisar portanto, a estruturação arquitetônica ou urbanística de Luanda. Vamos avaliar ainda a estruturação de Luanda. Como é que está? Hoje, em Luanda, a província de Luanda foi projetada não com esta densidade populacional que hoje temos. Significa que temos muitos subúrbios ao nível da província de Luanda, da capital, que portanto, vêm descongestionar um pouco aquilo que é a natureza arquitetônica da própria província de Luanda. Agora, você vem com um projeto do metro de superfície. Agora a questão é, de onde vai começar, de onde vai terminar? Esta rota de ligação, do ponto de início e o término, portanto, vai te ligar a interceder muito naquilo que é o processo arquitetônico da capital. E se formos a ver hoje, os desalojados aí do novo aeroporto ainda não têm onde ficar. Não têm, estão a tirar da sua própria sorte. Permanentemente continuam a fazer greves, manifestações, reivindicações, à procura simplesmente que o Estado forneça dignidade. Alguns estão a lhes dar alguns casebres, chapas, quer dizer, estão a tirar da sua própria sorte. Estamos a falar de casos de 2015, exatamente, 2014, essas décadas, esses anos todos. Agora, você vai me dizer que há condições necessárias do ponto de vista de estruturação em Luanda para tu meter... Quer dizer, em vez de trazer a solução, vão causar problemas. Portanto, vai-se criar o metrô, mas vai-se causar problemas, porque vamos ter muitos sinistrados, porque a estruturação arquitetônica de Luanda não permite esta execução. Se vier a permitir, teremos mais custos avultados, uma vez que estou aqui a olhar na dignidade que estas famílias merecem. Porque se eu estou aqui no centro da cidade, você vai demolir a casa, tudo bem, é um projeto de Estado, tem relevância do ponto de vista econômico, do ponto de vista tanto da estética da província de Luanda. Até ali vamos compreender. Agora, os sinistrados, os desalojados, onde é que ficam? Onde é que ficam? Então, esses indivíduos devem ser levados em locais com dignidade. E nós já temos a noção que dignidade não terão. Portanto, são estas nuances todas que eu acredito que é necessário nós relevarmos, conhecendo bem o governo que nós temos. Muito bem. O arranque, ainda sobre a questão do metrô de superfície, o arranque das obras do metrô haviam sido avaliadas inicialmente em 3 mil milhões de dólares, estava previsto para 2022, sob a responsabilidade da construtora alemã Siemens, que assinou em fevereiro de 2001 o memorando de entendimento com o Ministério dos Transportes. Na altura do anúncio da empreitada, se fez menção que a linha do metrô seria de 149 km, cobrindo os eixos de Porto de Luanda a Cacoaco, que é a Avenida Fidel Castro, e Porto de Luanda, Largo da Independência da cidade. Bom, na verdade, o que eu quero perguntar é o seguinte: vamos supor que o metrô seja mesmo, enfim, organizado ou criado, né? Bom, como é que está a questão da consciencialização da população, enfim, porque nós temos acompanhado muitas questões sobre vandalização de bens públicos, os cidadãos estarão já bem consciencializados, qual deve ser o papel dos órgãos de comunicação social, porque penso eu que deve-se fazer um trabalho antecipado para que quando estas infraestruturas estarem disponíveis para os cidadãos serem usados e durar um bom tempo. Esta questão refiro-me ao metrô de superfície e ao mesmo tempo ao teleférico. Como é que será? Primeiro, nós precisamos ver que até hoje a distribuição da energia elétrica é ainda deficitária. Certamente. E o metrô funciona, tanto o metrô telesférico funciona com a eletricidade. Certamente. Como é que nós estamos em termos de distribuição da eletricidade? Temos problemas gravíssimos, né? Mesmo aqui em Luanda, os bairros vizinhos não têm iluminação elétrica. Eles subsistem a depender de postos de transformação. Portanto, o metrô e o telesférico, não é para funcionar. Não é prioridade agora. E veja, quando pergunta se o processo de sensibilização dos cidadãos está feito, colocou uma questão muito interessante. Portanto,
o governo desistiu da sua responsabilidade de educar, direcionar o cidadão. O povo vive, a Deus dará. Não temos uma orientação do que o país quer para com o seu povo. Cada um viva como quer. Os meios de comunicação não fazem nada se ficar atento. O que as televisões passam, em vez de passar programas educativos, culturais, passam danças, festas, culturos, visita, o presidente saiu, o presidente chegou, o presidente fez. Não está preocupado com o povo. Foi coroado Exatamente, como cidadão honorário. E quando deveria fazer aquilo, não faz. Exatamente. Né? E mais, essa questão da sensibilização. Se nós formos aqui à estrada do Rocha Pinto, é questão de mentalidade. Por que o governo põe aquelas barreiras, aqueles arames que eles colocam aí? É exatamente para evitar, em vez de preparar o cidadão, que tem que passar pela passadeira, este processo todo de educação cívica, não. Ele foi pôr murros de vedação para o povo não pular. Mas mesmo assim o povo ainda pula. Tem umas pedonagens que colocaram sem a devida preparação e então esses processos vão continuando para justificar gastos enormíssimos de dinheiro. É o mesmo que se fez agora com a Avenida de Olinda Rodrigues e também a Fidel Castro Ruz, do Benfica a Cacoaco. Meteram aqueles morros grandes para evitar que as pessoas pulem de um lado para o outro. Portanto, é responsabilidade do governo. Mesmo havendo as pedonais. Não é? Exatamente. Por quê? O governo não está a educar, não está preocupado com isso. Né? Portanto, é tarefa do governo, mas o governo, infelizmente, Certamente. está nem ali para o povo. Muito bem, doutor Mulher, para encerrar este ponto. Paulino, tu não tens consciencialização lato senso da sociedade em 5 anos. É impossível. É impossível. Por mais bom governo que você seja, não tem 5 anos, rigorosamente, para consciencializar as pessoas, a sociedade. Não é possível. O processo de consciencialização, lato senso, reitero, das pessoas de todos os estratos, estamos aqui a falar aproximadamente de mais de 10 anos. São décadas, porque a transição de consciencialização é geracional. Se tu fores a ver um pouco acima da geração do Dr. Feca, antigamente, o pai do outro é teu pai. Sim. É normal o pai fazer essa consciência. São geracionais. Hoje, quase que este comportamento tem estado a desaparecer. Ora, vejamos que o processo de consciencialização não é um processo meramente que ocorre na escola. Para não falar como é que estão nossas escolas hoje. Para não falar como é que estão nossas escolas hoje, o processo de ensino. Este processo é um processo que advém da família, que é o primeiro contato do indivíduo. Exatamente. É o primeiro elemento de socialização do indivíduo. A consciencialização cívica do indivíduo começa a ser formatada ao nível da família. E a questão é, como é que estão nossas famílias hoje? Estão desestruturadas. Por quê? Porque, lato senso, reitero, estou a gostar muito desse termo hoje, as pessoas não têm emprego, o emprego está tão difícil e que as tarefas estão repartidas. Ou seja, noutrora era normal que o patriarca da família, o pai, não é, mantinha a sustentabilidade da família. Quer dizer, a esposa fica em casa, os filhos, ele traz tudo. As circunstâncias presentes não permitem esta ação. Certamente, porque independentemente de eu ganhar 500 mil com asa 300, não permite, o mercado não permite que eu tenha vaidade. Faz com que a mulher se mexa, os filhos se mexam. Isso significa o processo de formação, de instrução, não bem educação, o processo de instrução familiar em casa acaba sendo um pouco distorcido. É porque o pai volta às 22 horas, um pouco a nossa rotina, você volta às 22, 23. Quer dizer, para você manter aquela rotina normal do processo de instrução em casa, acaba sendo um pouco difícil. Para aquelas famílias um pouco mais desleixadas, quase que não fazem. Então, nesta lógica, você dificilmente consegue ter um processo de consciencialização acima da média para que tu tenhas os meios, portanto, a proteção dos meios públicos. Isso tudo que nós estamos, vandalização das linhas férreas, é consequência da má educação que o Estado não passa. Portanto, ela está a beber do seu próprio veneno. Você não instrui as pessoas, você desestrutura as famílias. Uma das consequências que vai ter é a reação. Você não instrui o indivíduo. A escola, você não consegue passar essa formação ao indivíduo, essa educação ao indivíduo. Consequência vai vandalizar, porque ele não sabe a importância daquele meio. Então, portanto, são consequências. O Estado deve primar, portanto, naquela que é a ação primária que tem a ver com as famílias, o processo de educação, com escolas sérias, professores melhores remunerados, e eu acredito que conseguiríamos ter isso, mas o governo do MPLA provou-nos que com eles não será possível, porque quase meio século você não consegue nem passar instruções sérias às pessoas, então é quase impossível.
Então é para dizer que se vem o metro, vem o teleférico e os outros, que nos preparemos, porque em menos de 5 anos pode ser um projeto mal aplicado. Falhado! Aquilo em menos de 5 anos está tudo vandalizado. Não estamos a apelar à vandalização, mas estamos aqui a referir que isto é consequência da não instrução das pessoas. Muito bem. Só uma nota. Portanto, para avançar ao metrô de superfície, tínhamos que ver primeiro como é que estamos a cuidar desse comboio normal. Que temos. Como é que estamos a usar este? Portanto, o uso deste é que iria nos motivar a partir para outros. Este está mal. A questão do morro de vedação surgiu, felizmente, por uma visita surpresa que o Presidente fez a quando da sua ida ao novo aeroporto, não avisou os seus auxiliares e felizmente encontrou como encontrou, cheio de lixo, as pessoas a venderem exatamente por cima da linha férrea, e isto motivou então que pudesse orientar os seus órgãos auxiliares para a construção dos morros de vedação. Se este comboio normal, as condições são estas, nada nos garante que com o metrô de superfície teremos condições melhoradas para o metrô de superfície. Certamente. Muito bom. Antes mesmo de encerrarmos, eu gostaria de ouvir um pouco as vossas opiniões. Sei que já falaram no início sobre a questão do ANGSAT 2. Sabe-se que houve alguma, como é que eu diria, alguma queda nos últimos dias de uma fraca pressão ou fraco alcance da internet. Os angolanos pensavam que com o ANGOSAT 2 a questão da comunicação no país estaria um pouco facilitada. Vimos que alguma instituição do Estado também teve de cancelar algum concurso ou alguma inscrição online. Enfim, são algumas das consequências que estão a surgir mesmo com a existência da ANGOSAT 2. Qual é o vosso comentário face a estes problemas que estamos a registrar nos últimos dias? O Governo, através do Ministério de Tutela, Ministério de Tecnologia, garante que o ANGOSAT está em órbita. Portanto, isso é o que eles dizem. Mas o que é que nós sentimos? O que é que nós vivenciamos? Nós não sentimos melhoria absolutamente nenhuma desde o momento que o ANGOSAT alega-se estar em órbita. Aliás, desde aquele momento parece que as coisas só pioraram. E aqui traz até também um certo saudosismo. A Unitel, na altura da gestão de Isabel dos Santos, tinha uma qualidade superior à que temos hoje. E baixou de que maneira? E disse bem o Instituto Nacional de Estatística, agora, nos testes que está a realizar para a admissão dos recenseadores e demais, pelo facto do sistema estar a ser realizado por vias eletrónicas, viram-se obrigados a ter que cancelar a prova exatamente porque a internet não está a funcionar. Se alega que o ANGOSAT está em órbita e Angola já beneficia dos serviços, do sinal do ANGOSAT, qual é a razão destas dificuldades imensas que nós temos estado a resistir? Portanto, para além de falar dessa questão do Instituto Nacional de Estatística, os telefones muitas das vezes não funcionam, né? O saldo não demora, as ligações caem, tanto as ligações por via WhatsApp e normal. Portanto, tudo isso são provas mais do que evidente de que o governo está a experimentar, a governar, está a aldrabar o povo. E o termo aqui é mesmo este. Estamos a ser aldrabados e estamos a ser roubados. Certamente. Portanto, o que tinha que fazer tinham que ter a hombridade e de assumir diante do povo que o ANGOSAT 1 e 2 foi um fracasso. Se o ANGOSAT foi um fracasso, mais uma vez, o que é que nos garante que o metrô de superfície vai funcionar, né? Portanto, temos aqui provas que num passado recente, muitas das promessas que nos foram dadas, nenhuma se materializou. Portanto, eu pessoalmente não tenho garantia, não tenho confiança absolutamente nenhuma, por mais promessas que nos façam vinda deste governo, que de algum tempo a esta parte tem estado a desiludir de que maneira. Bem, Paulino, estamos aqui a falar de projetos falhados. São projetos falhados. E muitas das vezes é doloroso compreender que estamos aqui a falar do ANGOSAT 1, ANGOSAT 2, com maior referência, o nosso tema de hoje, que são projetos de Estado
que gastaram milhões do dinheiro dos angolanos e que a praticidade é uma brincadeira, não é efetivação nenhuma. A termos consideração que não são todos os angolanos, dos mais de 30 milhões de angolanos, não são todos os angolanos que têm acesso à internet. Para eles, quer dizer, a internet para eles não é nada. Ela está preocupada em adquirir uma enxada, uma katana, um adubo para ir na sua lapa, para fazer as suas coisas, um anzol para ir fazer... Quer dizer, se nós formos fazer dados estatísticos, uma pena que nós não temos referendo neste país, quer dizer, se fosse para fazer uma... Não seria importante nós termos ainda o AngoSat de tanta emergência. Isso é só para te concluir o quê? Que de tanto dinheiro gasto, seria mais útil investirmos em escolas, em projetos sérios, seria mais útil investirmos em hospitais, em fármacos, enfim. Então, todos esses elementos vão tanto concluir, e volto a reiterar, dos projetos falhados. Não só, também é importante aqui referenciar onde está a central do AngoSat. Está na Funda, município de Cacoaco. Sim. Agora, estamos aqui a falar de um projeto de Estado, com tanta fama, quer dizer, com muita publicidade, AngoSat, 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 tu vais amanhã para constatar a comunidade ou a comuna da Funda, em termos sociais, como é que está. Significa, temos um projeto tão emblemático no município de Cacoago, na província de Luanda, na comuna da Funda. Agora tu vais para constatar a situação social daquela comunidade. Nem água têm, nem água têm, água potável não têm, mas lá passa o rio Zenza. Então, aqui volto a repetir a importância da aplicabilidade e da seriedade dos nossos projetos. Não brinquemos com dinheiro dos angolanos. Se for para fazer investimento, façamos investimentos sérios. E não distorcer o dinheiro só assim para parecer que estão a trabalhar. Então, portanto, é mais ou menos isso. Muito bem, vamos avançar para o segundo ponto. Estudantes angolanos passarão a ser submetidos a exames de conhecimento para ingresso ao ensino médio. O ingresso dos alunos para o ensino médio em institutos técnicos agrários nas instituições públicas, público-privadas e privadas, passa a depender, a partir do ano letivo 2024-2025, de um teste escrito, anunciou em Luanda o diretor do Instituto Nacional de Formação de Quadros do Ministério da Educação. Começo com o Dr. Feca para ouvir valências, é bom, é positivo, negativo, enfim. Olá, portanto estamos de novo no que nós dissemos em instante. 50 anos de independência não é mais momento de experimentar. Portanto, este processo de admissão já existiu. A uma dada altura, eles entenderam que não era viável, pararam. E agora querem retomar. Para quê? Qual é o objetivo que eles têm com isso? Aqui dá-nos a entender, porque muitos dos colégios que temos em Angola são deles. Dos ministros, diretores nacionais, etc, etc. Aqui a estratégia possa ser que, porque eles vão reprovar. Nós não temos qualidade de ensino e, como docente, digo isto com uma certa mágoa. Certamente. Esses estudantes submetidos a exames de admissão não vão entrar. As escolas públicas vão ficar às moscas. E, como solução, eles vão para serem readmitidos nos colégios. E nos colégios, ainda que eles fizerem também os testes de admissão nos colégios, os testes no colégio é apenas para cumprir formalidade. Eu dou aulas numa instituição de ensino superior. E depois até uma delas deixei de trabalhar por ela. Exatamente por isso. Porque os testes de admissão nos institutos superiores em Angola é uma mera formalidade. O estudante faz a prova, é mesmo 0. Mas depois está admitido. Tá? Então, é para esvaziar as escolas públicas e esses depois irem para os seus colégios. É bom sim, mas antes disso temos que reforçar a qualidade de ensino nas escolas no ensino geral. Não há qualidade absolutamente nenhuma. As escolas hoje não têm sequer folha para fazer prova. O aluno tem que trazer a folha de casa. As casas de banho das escolas estão numa condição de abandono total. Não há segurança nas escolas públicas. Portanto, deve-se fazer ainda esse trabalho de casa, que é motivar o corpo docente, transmitir esta confiança primeiro, para depois iniciar. Eles estão a falar agora que a partir do próximo ano letivo, esse será um mecanismo a ser implementado. Vai fracassar, vai falir, não vai funcionar. E mais, há 2 semanas para cá, realizou-se o exame piloto, o exame nacional.
Deste exame nacional, há escolas que só fizeram no primeiro dia, o segundo dia já não foi realizado. Porquê? Exatamente por essa razão que estamos a dizer. Primeiro, os estudantes que foram selecionados tinham que sair de um ponto ao outro, à conta própria, sem dinheiro de táxi. Os professores que se iriam lá para avaliar também, não tem, sem dinheiro de táxi, sem alimentação. O projeto falhou. O teste piloto que eles fizeram para a materialização deste exame que eles estão a pensar, não deu certo. Portanto, este também vai ser mais um fracasso. É apenas para avolumar o relatório de atividades planificada, realizada, para entregarem ao chefe, mas já se sabe de partida que isso não tem pernas para andar. Nós estamos lá no sistema e conhecemos como é que isso funciona, não tem pernas para andar, infelizmente. Muito bem. Dr. Buda. Bem, a educação é a arma mais perigosa, mais importante, se assim podemos dizer, para um Estado que se preze. Para um Estado que se preze, tanto tem como elemento prioritário investir na educação, no ensino, na formação, capitalizar ou seja, investir no capital humano. E, infelizmente, nós em Angola temos estado a dizer, acompanhar acima de tudo, com muita tristeza, em contacto até com os nossos mais velhos, dizem, para nós no ensino colonial era melhor, o aluno da quarta tem a tabuada na cabeça, essas coisas todas. Você consegue ver um estudo comparado, mas dizer que nós vamos de mal a pior. Esta ação, conforme disse o Dr. Feca, chega tarde, até porque já existia, depois retiraram, chega tarde. Não sei quais foram os requisitos que eles compreenderam que ia mal, que tinham que regressar a esta ação, mas visivelmente foi aquilo que é a fraca produtividade dos estudantes, porque eu também sou professor, é muito difícil. É muito difícil. Você vê um estudante do ensino médio tem dificuldades precárias, graves, mesmo, de base. Mas acha que devia ser feito um investimento muito grande na base, visto que só agora já existia, mas pretende a partir de agora começar a fazer testes de admissão. Paulino, as políticas de Estado, as políticas de educação têm um ente que cria, por isso é que temos um Ministério da Educação, mas as políticas têm um ente que cria, não vem do céu, não sai do povo, não, há um ente responsável, e este ente é o governo, que cria as políticas de ensino para um determinado país, portanto projeta o modelo de homens que eles pretendem ter para uma determinada sociedade. Portanto, são programas, e não sei, o Dr. Feca, também que está nessa área há muito tempo, o nosso modelo até agora continua a ser eurocêntrico. Nós não temos um modelo de educação propriamente nosso. Temos um modelo eurocêntrico, significa, até agora continuamos a importar, tal como do ponto de vista normativo, temos muitas legislações importadas, se nós viajar para o nosso Código Civil ainda que data de 1967, essas coisas todas. Então, nesta natureza, é importante nós também aqui referenciamos que o processo de educação não é um processo isolado. A escola é um dos agentes de socialização do indivíduo, mas nós temos a sociedade, é preciso nós compreendermos isso. Temos a sociedade. Esse estudante, antes de ir para a escola ou depois da escola, tem um elemento de interação, onde é a sociedade. E se nós formos a fazer um estudo prático, a nossa sociedade hoje, grosso modo, está muito viciada. E eu tenho estado a dizer assim, que hoje a sociedade tem mais impacto, mais força que até que as próprias famílias. Antes, as nossas famílias tinham muita força. O poder da mãe, o poder do pai, portanto, era determinante. O poder do vizinho, conforme eu já disse, do irmão mais velho era determinante. Hoje, nós temos professores a serem agredidos ao nível da escola. Mas este comportamento, muitas das vezes, nasce na rua, nasce na sociedade. Portanto, o processo de ensino aqui, que estamos aqui a dizer, que culmina com esta ação, que estamos aqui a falar dos testes e outras coisas, é necessário nós compreendermos que o processo de ensino não pode ser um processo isolado. Não pode ser um processo isolado. Ao nível das políticas de Estado, temos que ter famílias mais ou menos equilibradas, a sociedade equilibradas, como é que estão as igrejas, se prega o evangelho, se preza a moral, se preza a ética. Todas essas nuances vão, portanto, transmitir, vão, portanto, elevar a consciência e a maturação do indivíduo numa determinada sociedade. Claramente que teremos ações mais proativas ao nível das sociedades. Muito bem, nós estamos aqui já a receber alguns comentários. A Indira Albano escreveu: o debate está muito bom. Seguidores do Gens 77 escreveu: Angola pretende investir
mais de 4 mil milhões de dólares em abastecimento de água até 2027, informou o Ministro da Energia e Águas, João Batista Barros. Qual avaliação fazem deste procedimento? Penso que essa questão foi na altura em que estava-se a analisar os projetos megalómanos, enfim, e recebemos aqui mais uma informação do Ministro da Energia e Águas sobre este valor muito alto, numa altura em que nós temos rios, somos fortes hidrograficamente, temos, enfim, muitas qualidades para que consigamos deixar o nosso dinheiro para aqui e trabalhar, enfim. Eu gostaria de ouvir o comentário sobre este ponto, mas vou continuar lendo mais outros, porque se calhar, na medida em que o debate prosseguir, vamos indo alterando os temas e eu vou lendo comentários, vão surgindo comentários dos temas que foram debatidos anteriormente. O NG escreveu ligado, o panafricanista Isidro Fortunato escreveu: o Presidente da República, enquanto candidato à presidência da República em 2027, prometeu transformar Benguela na Califórnia. Enfim, são estes comentários. A Joana Clementina escreveu: bom debate, mas são esses que eu gostaria de ouvir alguns comentários, sobretudo esta que é do investimento da distribuição da água. Água para Todos é um plano que existe, penso eu, desde 2012, mas até aqui não existe água para todos. Quero ouvir o vosso comentário. Sim, água para todos. Portanto, ali está mais uma prova, e desde já agradecer os internautas que nos estão a acompanhar e com subsídios valiosos. Em 2012, nós vimos que o Ministério da Energia e Água, sim, tinha esse projeto de água para todos. E foram fazendo, e isto aconteceu quando? Exatamente aquilo que disse o Dr. Mbule, que é apenas nos períodos eleitorais. Quando estamos prestes às eleições, fazem-se algumas obras paliativas, apenas para iludir o cidadão eleitor. Tornam-se bons governantes. Exatamente, só isto. Portanto, fizeram canalizações de tubos, porta a porta, mas pararam por ali. De lá para cá, a água deixou de jorrar. E ainda, há tempos fui acompanhando uma reportagem que uma das rádios da nossa capital foi fazendo. Tem-se registrado acidentes mortais, quase que frequentemente, na via Viana-Grafanil. Naquela zona da moagem da Coaba, ou Heróis de Cangamba, tanto o povo tem que sair de um lado para o outro para ir à busca de água. Então, se desde 2012 que estamos com o projeto Água para Todo, como é que isso não se resolveu até hoje? E depois são rios de dinheiro que são alocados para esse tipo de obras, mas nenhuma delas funciona. Infelizmente, este é um cancro. E aqui, permita-me só já para terminar esse tema, há uma história de um médico que foi tratando um paciente que tinha uma ferida crónica. E ele foi tratando o seu paciente, tinha o filho a ser formado na Europa. Cada vez que ele ia tratando, o paciente pagava dinheiro e com aquele dinheiro ele conseguiu formar o filho. O filho lá estudou, também fez medicina, e quando voltou disse ao pai: ó pai, mas então eu fui me formar durante 5 anos e voltei, o pai, a ti agora não consegues curar esta ferida? Não, pai, a tua ciência está ultrapassada, deixa que eu vou tratar dela. O rapaz tratou da ferida e curou, felizmente. Depois de curar, ele esperava que o pai lhe desse um dinheiro que sempre foi dando mensalmente. Papai, esse mês não me deste dinheiro. Disse: pois filho, aquela ferida foi a fonte do nosso dinheiro. O dinheiro que te formou e todo o dinheiro que eu lhe dava era exatamente por causa daquela ferida. Então, esses projetos também são cancro. Eles, em cada pleito eleitoral, fala-se de água, fala-se de luz, fala-se de estrada. Passadas as eleições, parece que esquecem. E vão voltando lá, sempre para ir buscar o dinheiro do erário público para fins inconfessos. E então vamos desse. Volta e meia, o dinheiro está sempre a sair. Há obras, tanto que vem orçamentada variadíssimas vezes. Em cada ano econômico, a obra está lá, sai o orçamento. Ela não é realizada. Termina o ciclo, no ano seguinte está lá. E esse governo nos habituou assim, infelizmente. Então,
também por parte do povo angolano é muito pacífico e pacífico demais, por isso é que alguém até chamou o povo angolano de um povo especial, porque vão roubando, volta e meia, e o povo continua impávido e sereno. Né? Muito bem. Dr. Mbule, para ouvir o seu comentário. Bem, Paulino, não muito que se diga. Por vezes depois fica cansado a falar deste governo, porque eu sei que cometem tantas burradas. E, tipo, se formos a ver, analisar, desde o começo, quer dizer, ainda não, é normal nós aplaudirmos também uma vez a outra o nosso governo, que se tiver a fazer bem. Mas Sim. desde o início do nosso podcast, só estamos a criticar, porque vai mal e nós não somos loucos, estamos aqui a falar com fundamento de causas. Hein? Então, é bom que se diga, isso é uma vergonha. Portanto, um país mais de 22 anos de paz ainda temos dificuldades de serviços básicos. Estamos aqui a falar de fornecimento de água potável. E quando estamos aqui a falar de fornecimento de água potável, estamos aqui a falar de água de qualidade. Entre aspas, você está a prever também situações precárias de saúde, porque quando você fornece água com dignidade, água potável às pessoas, você está a afastar outras situações, como a saúde, a cólera, ou é uma delas, estás a ver? Portanto, é uma vergonha hoje, eu vejo aí o Ministério da Saúde, para combater a cólera, portanto, começa dali, os ministérios se interligam-se, é preciso nós compreendermos isso. Portanto, aqui para nós a prática é o critério da verdade. E somas avultadas de dinheiro não vai resultar em nada quando não há vontade. Está identificado que o MPLA não tem vontade de governar este povo. É preciso que nós compreendemos isto. Venha programas, venha ações, sem vontade, sem interesse de servir este povo, não vai acontecer isso. Portanto, e eu associo-me naquilo que o Dr. Feca disse muito bem. Estes projetos, grosso modo, nascem na lógica também da mícia, né? De meter dinheiro no meu bolso. Eu crio um projeto totalmente bonito. E deste projeto eu consigo ficar com tantos milhões para mim. Portanto, e aqui... Estes projetos têm sido... Claramente, porque se nós formos cheios, o projeto é de 2012. Como é que estamos? A pergunta é como é que nós estamos sob o serviço de distribuição de água potável em Angola? Portanto, e há áreas que há mesmo registro que as ações são sacrificadas porque eles dizem assim, há áreas que são do MPLA, áreas do MPLA jorra água normalmente, e temos áreas que dizem que são da UNITA, porque grosso modo de alguns residentes dos municípios locais identificam-se com o partido UNITA. Não tem água a jorrar nessas torneiras, e nós temos prova disso. Há pontos que há isto. Portanto, é só nós vermos ainda a consciencialização que os nossos governantes têm a este nível. E estamos aqui a falar de serviços públicos. Portanto, para mim é uma vergonha. Em 2023, mais nós falarmos sobre a água. Eu passo que antes o discurso era... Já não devia ser Não, é uma discutido vergonha, assim. porque se tu fores a ver, Paulino, se tu fores a ver, o discurso há 30 anos atrás era diferente. Portanto, uma ponta ficou lá, é para a UNITA fez. Não temos eleições, é para a UNITA fez. E hoje nós temos jovens de 22 anos que estão a compreender isso. Que afinal de contas o problema não era a UNITA, o problema não era a guerra, o problema é a ingovernabilidade do MPLA, é a falta de vontade que o MPLA não tem de fazer as coisas. Portanto, está mais do que visível e volto a repetir que é uma vergonha. Muito bem, nós vamos avançar, penso eu que este ponto está esclarecido. O ativista Tanais Neutro, agredido na cadeia de Calombo Loca. A informação apurada, Tanais Neutro pediu à sua esposa que lhe levasse lençóis novos na cadeia. No entanto, Lopes sozinho teria repreendido o ativista, alegando que qualquer solicitação logística feita às famílias deve ter a sua autorização prévia. Tanais teria defendido os seus direitos constitucionais e prisionais, o que teria levado uma troca de palavras acalorada entre os dois. Sentindo-se desafiado, Lopes sozinho teria confinado Tanais numa cela e em seguida ordenado a um outro recluso, identificado como Edmundo de Silva dos Santos, que ele e o seu grupo agredissem, que ele e o seu grupo agredissem o ativista. A firma de advogados Zola F. Bambi Sociedades de Advogados solicitou recentemente uma reunião com a direção da penitenciária de Calomboloca para protestar contra a agressão sofrida pelo ativista Gilson da Silva Moreira, conhecido como Tanais Neutro, dentro da prisão, supostamente a mando do oficial prisional Lopes Sozinho. Bom, eu quero ouvir os vossos comentários sobre a questão dos direitos humanos. Os detidos, os presos, têm ou não direitos? Os detidos presos têm direito. Ele está privado da liberdade por ter cometido um ilícito.
Mas no caso do Tanais, é um delito de opinião. Portanto, ele só está preso porque até ele saiu em defesa dos taxistas. Quando da greve dos taxistas, o Tanais ergueu a sua voz para sair em defesa dos seus concidadãos taxistas que estavam a ver os seus direitos vilipendiados. Fruto disso, foi acusado de forma injuriosa, diz que proferiu palavras injuriosas contra o Presidente da República, o que não constitui verdade absolutamente nenhuma. A estratégia aqui é exatamente prendê-lo, ele e os outros concidadãos estão presos, para passar a mensagem à sociedade que quem erguer a voz contra o Presidente ou as instituições do Estado vão parar para a cadeia. Não, mas nós, em que Estado nós estamos, afinal? Né? E depois chamam a isso de um Estado democrático e de direito. Não, honestamente. E mais, o Tanais Neutro tem situações de saúde periclitante e que os órgãos de justiça, e aqui apelamos também ao Ministério da Justiça, à Provedoria de Justiça, que se faça de facto a justiça em relação a essas injustiças que estão a ser perpetradas com o Tanais Neutro, e aqui manifestar a nossa solidariedade ao Tanais Neutro e os demais que estão presos apenas por delito de opinião. Muito bem, Tavares. Bem, o caso dos ativistas presos, para mim é um caso meramente político. Portanto, eu acho que o Dr. Feca foi feliz. É um caso meramente político. Aqui os argumentos jurídicos vão ficando no interesse de quem os mandou prender. Portanto, é preciso nós compreendermos que temos uma Constituição, temos normas infraconstitucionais, estou aqui a falar do Código Penal, e outros regulamentos normativos vinculativos à natureza jurídica, portanto, de Angola. A nossa Constituição, nos termos do número 1, aclara a dignidade da pessoa humana. Ou seja, o Tanais, os presos, os reclusos, os detidos têm simplesmente coartado o direito de liberdade, mas não dignidade. Significa, independentemente de eu estar encarcerado, eu tenho direitos. Sim. E um deles é a dignidade. Ser bem tratado, com respeito, acima de tudo. Porque nós não temos pena de morte, nós não temos tortura. Os nossos procedimentos normativos, a Constituição da República reprime esta ação, nos termos dos 50, 59, 60, reprimimos esta ação. Portanto, não é aceitável esta ação. 1. 2. O Presidente da República subordina-se à Constituição, nos termos do 115 da mesma Constituição da República. Ou seja, por isso é que o Presidente, quando vai tomar posse, jura perante a Constituição. Significa que a Constituição está acima do Presidente da República. Nenhum ente está acima da Constituição da República, nos Estados propriamente democráticos. Mas nós, esta realidade, não vimos em Angola. 2 ou 3. O Tanais e os outros ativistas estavam no exercício de um direito pleno. Direito à manifestação. Aclara onde? A Constituição da República, nos termos do 47. Estavam no exercício de um direito legítimo. E, para além de um direito, uma violação feita, grave, por conta dos taxistas, que eu até diria que seria massiva. Naquilo que o Dr. Feca já disse aqui, que nós somos um povo muito pacífico. Seria massiva, não teríamos até uma vergonha, volto a repetir, termos só uma média de 4, 5, 10 ativistas. Seria muita gente. Conforme vimos em outra realidade que não conseguiram prender ninguém, porque aquilo foi generalizado. Portanto, estes atropelos evidenciam mais uma vez que nós não temos um Estado democrático. Nós temos uma ditadura plena em Angola. Temos uma ditadura, temos um Estado cleptocrático. Não é uma democracia em Angola, não há. Portanto, é necessário que estas ações vão ocorrer várias vezes para, portanto, instaurar o clima de medo. O interesse principal aqui é instalar o clima de medo. Portanto, vamos em crer que não aconteça o pior. E nós não queremos que aconteça o pior. Mas que estes relatos por parte da prisão passarão a vir. É no intuito de repelir outras ações desta natureza. Portanto, o ditador age desta forma. É para que não tenham vozes gritantes. Para quem diz, quem se proceder desta forma nos próximos tempos terá o mesmo tratamento. Exatamente. Quem agir, se manifestar, defender o interesse constitucionalmente consagrado, que são, portanto, princípios fundamentais, este indivíduo também terá o mesmo tratamento. É mesmo para dar medo às pessoas. Sim, juridicamente, qual é, no seu ponto de vista, que tratamento deve ser dado ao agressor de Tanais Neutro? Visto que ele infringiu alguma lei
enfim, como é que deve ser feito o tratamento para este? Bem, conforme nós dissemos aqui, os reclusos têm direitos ao nível do procedimento do estabelecimento prisional. Têm direitos, isto é um facto. E a Constituição da República e o Código Penal evidenciam esta ação. Não obstante disso, se eles têm direito, os agentes, portanto, penitenciários também têm obrigações para com eles. E, provado o facto, então estamos aqui a dizer que ele teve um excesso de poderes. Agiu à margem da lei, provados os factos, a natureza em que trouxeram. E claramente que ele pode ter sanções como uma advertência e pode ter algumas sanções do ponto de vista interno, disciplinar a conduta do próprio agente. Portanto, isso vai depender da natureza em que ocorreu para a aplicação de uma determinada ação. E em casos mais graves, pode ser mesmo expulso da corporação. Em casos mais graves, pode ser expulso por quanto tempo da poderá corporação. ficar mais encarcerado Tanais Neutro? Não, aqui a questão é em volta do que o Dr. Mbula acabou Paulinho, é um de caso dizer. político. Ele nem Eles- estaria até sim, detido. É ele um nem- caso político. Sim, porque são Está vozes... a depender do político. Exatamente. São vozes dissonantes. Certamente. Que se ele sair dali ainda pode despolitar, chamar outros Está para... a depender do político. Então, quando quem lhe pôs lá preso decidir, vai sair. Então, nós estamos num estado, quer dizer, de amarras mesmo. O exemplo prático do Dr. Feca, só Sim. para ajudar, aconteceu com o ativista Luther King. O Luther. Luther Campos. O Luther que foi acusado que não, invadiu a sede do MPLA, ele saiu depois do processo eleitoral, depois do voto, depois das eleições, porque sabia-se que pela natureza do Luther, este indivíduo se está solto, ainda vai nos causar problemas. Exato. E foi mesmo este argumento que eles apresentavam de corredores. Estás a ver? Você veio privar a liberdade do indivíduo de um direito de voto só porque este indivíduo tem ações contra, mas na defesa dos interesses internos ou constitucionalmente consagrados. É uma vergonha. Portanto, esta ação, portanto, aqui a situação do Tanais não é uma situação do tribunal, é uma pena. Nós estamos a repetir que as nossas instituições em Angola são instituições partidarizadas, é um fato. Exatamente. É só nós olharmos hoje como é que está a conjuntura do Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, a própria Assembleia Nacional. Quer dizer, então, tem um mandante, temos um déspota, esse déspota é que manda em tudo, sem ele determinar, as coisas não andam. Portanto, isso é um facto. Muito bem, vamos avançar para o último ponto. A UNITA considera a divisão de Luanda como estratégia do MPLA para distrair os angolanos para a não realização das autarquias. A posição foi manifestada nesta quinta-feira 27 pelo seu líder da bancada parlamentar, Liberty Chiaca, durante a conferência de imprensa sobre o projeto de lei do MPLA para a divisão político-administrativa de Luanda. Bom, eu quero ouvir mesmo, começando com Mbula, que a UNITA considera a divisão de Luanda como uma estratégia do MPLA para distrair os angolanos. Evidentemente, está mais do que visível, Paulino. Tudo por conta de alguns elementos que eu vou aqui referenciar. O primeiro tem a ver com os resultados, portanto, das eleições de 2022. O resultado de 2022 provou efetivamente que a alternância é possível em Angola, por meios pacíficos. Tudo por conta do resultado. Vou evidenciar simplesmente a capital teve, porque é a situação, ou a temática em questão aqui da capital. Não foi fácil o MPLA aceitar a sua derrota em Luanda. Não foi fácil. Eles estão como se fosse um búfalo ferido, estás a ver? Ele está ferido, mas está sempre a fazer movimento. Eles estão feridos. E estão a procurar formas de poder contornar esta situação. E uma delas parte-se, sobretudo, para a divisão de Luanda. Dois, tem a ver com o processo de institucionalização das autarquias. O MPLA está com medo de institucionalizar as autarquias por conta dos resultados eleitorais. Portanto, a prova eleitoral permite-lhe entender, se ele avançar na modalidade atual, vai perder significativamente, se não a maioria dos municípios, e que perde a sua hegemonia. Porque que tal ter um presidente da República se não domina os municípios? Uma vez que a vida faz-se nos municípios. E Luanda, na conjuntura dos resultados eleitorais de 2022, portanto, o MPLA só ganhou na Kisama. Qual é o peso econômico que a Kisama tem para Luanda? Qual é o peso econômico que a Kisama tem para Luanda? Estás a ver? Então, estes indicadores todos amedrontam o MPLA.
no sentido de não poder avançar, portanto, nestes desafios futuros, sem antes procurar arrumar a casa. E como é que será, visto que existe já uma comissão na Assembleia que está a tratar, ou seja, as duas bancadas, quer o NITA e o MPLA, estão nesta altura a olhar para outra forma, porque já foi aprovado na generalidade o pacote, enfim, mas surge aqui esta situação de que parece que não poderá ser realizada as autarquias. Como é que argumenta esta? Então, não, Paulino, é isso que eu estou a dizer. Se me compreender, eu estou a dizer o seguinte: Sim. que na visão do MPLA, que não é a visão dos angolanos, porque o processo de institucionalização das autarquias não é um projeto dos partidos políticos, é um projeto dos angolanos. Preciso nós compreendermos isso. Não é interesse meramente dos partidos políticos, é um processo dos angolanos. E para o MPLA, com o medo que ele tem, isto é visível, lhes favorece avançar com a institucionalização das autarquias após a divisão administrativa. Porque nesta conjuntura vamos supor que venham ter duas Luandas, que não vai ser o caso, lhes será favorável a UNITA estar numa, eles estarem em outra. Quer dizer, estão a arrumar a máquina porque eles sabem que não têm força política para isso. E neste contexto, nós estamos a dizer o seguinte, que não é a divisão administrativa que vai resolver o problema. Dividindo Luanda não vai trazer melhores condições de vida aos luandenses. Essa não é a solução. A solução passa, sobretudo, na institucionalização das autarquias, que é uma volta que eles estão a dar. Portanto, infelizmente, o povo está a reagir, a população está a reagir de uma forma emergente, está a ser mesmo emergente, porque compreenderam que, de facto, é mesmo só uma falácia, não tem ações concretas para a consumação desta ação, que é a divisão de Luanda. Muito bem, Dr. Feca, sabe-se bem que o MPLA é a maioria na Assembleia, enfim, o que ele entender não votar, não vai votar mesmo, enfim, estamos a falar de um assunto que tem a ver com os angolanos no seu todo e não só de partidos políticos. Como é que olha para este assunto? A UNITA considera a divisão de Luanda como uma estratégia do MPLA para fugir das autarquias. O que se está a ver é que o MPLA não quer mesmo institucionalizar as autarquias. Ora, o governo está completamente desnorteado. Está perdido no que a governação diz respeito. Portanto, vai experimentando daqui, vai experimentando dali e infelizmente nada funciona. Ora, a divisão de Luanda como estratégia de distrair o povo? Claro que sim. Imagina, temos o processo agora, que está na Assembleia, da divisão da província do Mochico e do Cuando Cubango. Então, por que não submeter um processo todo na mesma instância? Se eles já previam esta divisão, por que não meter um processo todo na mesma instância? E mais, para desviar as atenções dos cidadãos menos atentos, aqui veja os fatos que aconteceram ao longo desta semana. Propõe agora a divisão de Luanda em duas partes e também o Congresso Extraordinário do MPLA para dezembro. Então as pessoas aqui vão ficar distraídas. E aqui é importante que a sociedade civil e os partidos na oposição fiquem mesmo atentos, porque vão se distrair, vão se perdendo com essa questão do Congresso que vai acontecer em dezembro, o Congresso Extraordinário do MPLA, a divisão de Luanda, e pronto, quando assustarem, depois o MPLA faz o que quer. A questão da institucionalização das autarquias não é recente. A lei constitucional de 1975 já fazia referência à existência das autarquias. E, de lá para cá, a Constituição da República de 2010 voltou a reafirmar o mesmo assunto, mas é aquilo que o ilustre doutor Mbule disse. Na geografia de Luanda, dos 9 municípios, as eleições de 2022 mostraram claramente que o MPLA perdeu em quase todas, tendo ganho apenas na Kisama. E a estratégia da divisão, pelo que o ministro da Administração do Território apresentou, é os municípios de Cacoaco, Viana e os Zangos. Né? Tanto aquela região toda vai para a nova província do Icoloibengo.
Para quê? É só para criar mais um círculo eleitoral. Ele vai transferir aquilo para a cidade, para mais uma província. Qual é o impacto que isso vai trazer para os cidadãos de Luanda? Zero. A solução não está em criar mais Luanda. Poderiam dividir até Luanda em 3, 4 províncias ou mais, não iria resolver. A questão aqui é a autogovernação, o processo da institucionalização das autarquias. Se o que alegam, no fundo, é que, com a densidade populacional que Luanda resiste agora, não estão a conseguir dar resposta às necessidades desses cidadãos, a máquina governativa está muito pesada, então o que é que faz? É apenas descentralizar ou desconcentrar os poderes que estão no centro para os municípios, transformá-la em autarquias. E mais, esta cidade, esta província que eles querem criar, não há lá serviços nenhum, temos o município de Kisama, de Catete, de Cacoaco, por aí em diante. Portanto, isso é uma autêntica distração, é um não assunto. Infelizmente, a sociedade civil, os partidos políticos na oposição despertaram quanto a isso e vamos lá ver. E eu quero acreditar que isso só vai passar mesmo, porque o MPLA tem a maioria. Mas é bom que fique assente. A UNITA, pelo menos, já ergueu a sua voz e disse que não concorda. E isto cria instabilidade, porque se a UNITA não concorda, claramente que qualquer dia a UNITA se torna poder, vai anular isso. Vai voltar... Há essa possibilidade? Há essa possibilidade. Então, veja. Em 2017, antes do presidente Eduardo dos Santos terminar o seu mandato, havia nomeado uma série de indivíduos, criou uma série de tantos decretos. Quando o presidente João Lourenço chegou, anulou todos os decretos e voltou a estar casado. Pode-se fazer. Tantos ministérios. Tantos ministérios, tá? Pode-se fazer. Se eu não estou de acordo, você pode fazer. Quando chegar ao poder, anula tudo e começamos a estar casado. Aqui, o que nós precisamos é a institucionalização das autarquias e ponto. Nada de divisão. A divisão não vai trazer absolutamente nada. Não trará impacto absolutamente nenhum. Muito bem. Já está claro que isto é uma tentativa de distração por parte do MPLA, mas olhando para a população, visto que a luta acontece na Assembleia Nacional, então os partidos políticos, mas o povo, qual deve ser a ação, qual deve ser o comportamento da população face a esta iniciativa que o MPLA pretende, que é retardar a institucionalização das autarquias locais no país? Não, o povo tem que erguer a sua voz. Veja, não estamos aqui de maneira alguma a incentivar a violência. Não, longe disso. Mas o povo tem também direito à voz. E nós vimos o que aconteceu agora no Quênia. O Quênia, o governo fez subir os impostos e o povo disse que está cansado desses impostos. O povo saiu em peso e em massa para as ruas. O que é que aconteceu? O governo recuou. Tá? No Congo Democrático também aconteceu isto. Portanto, quando nós dizíamos que o povo angolano é muito pacífico, é também nesta perspectiva de reclamar apenas nos corredores, nos quartos, no táxi, mas na hora da verdade o povo está nele. Não é violência, mas é dizer não. Como povo, nós temos uma história, temos uma identidade e temos que defender também os nossos interesses. Portanto, o povo tem que erguer a sua voz e dizer não é isso, não é prioridade para nós. Muito bem. Dr. Bula, quer dizer mais alguma coisa face a esta assunto? Bem, a visão é mesmo esta. Portanto, é uma posição falhada e que tudo demonstra medo por parte do MPLA. Está com medo, portanto, em torno desta situação das autarquias. Ele sabe que vai perder os municípios, vai perder a hegemonia política e econômica do país, então está a procurar formas de poder sobreviver, mas é mesmo sobreviver, porque do ponto de vista interno, ao nível das suas bases, naquilo que temos estado a constatar, há muita vulnerabilidade. Portanto, o poder que ela tem é mesmo só esta hegemonia do ponto de vista da máquina política. Mas, do ponto de vista social, o MPLA está em uma situação degradante, então procura trazer essas políticas. Mas, felizmente,
o nível de compreensão, de literacia dos angolanos cresceu bastante. Tanto antes mesmo do pronunciamento do grupo parlamentar da UNITA, na voz do seu presidente, tivemos, sobretudo, intervenções a reprimirem, a repulsarem esta ação por parte da sociedade civil. Portanto, a sociedade civil de para si compreendeu que não era ação mais ajustada. E como a autarquia, volto a repetir, não é de interesse meramente dos partidos políticos, mas dos angolanos. E as autarquias têm uma visão, portanto, se for a dividir Luanda, os municípios, quem estará lá é do interesse do titular do Poder Executivo. Eu vou meter no município alguém do meu interesse. Ao passo que na autarquia há ambição de interesse e partilha de poder, porque poderá não ser a UNITA. No município de Cacoaco poderá ser um indivíduo que tem voz ao nível do município. É isso que nós queremos. As pessoas querem autarquias, isso está despertado. Portanto, permite com que os angolanos despertam. E aqui o povo deve assumir a sua posição, e uma delas, claramente, que é mesmo reivindicar. Temos, portanto, uma Constituição que nos traz o direito à manifestação. Em casos de preciso, nós saímos e reivindicarmos os nossos direitos. Muito bem. São agora 17 e mais 1 minuto. Eu não vou encerrar sem antes olhar para os últimos comentários que foram surgindo. Os seguidores do Gensa escreveu: tenho muito respeito pelo Tanais Neutro, ele luta pela causa. Insistiu escrevendo: o oficial penitenciário deve ser punido, afastado das fileiras e ser levado à justiça. O panafricanista Isidro Fortunato escreveu: ser ativista em África é procurar a própria morte. O povo angolano não ajuda em nada. O último comentário, Eduardo Wagner Lelo escreveu: boa tarde, Juventude Avante. Estou ligado a partir da província do Zaire, propriamente em Banza, Congo. Teodoro Feca, sou teu fã, meu irmão. Pelo menos libertem o Conta Tanais em nome do povo angolano. Portanto, este é o último comentário que nós recebemos. Nós queremos agradecer esta audiência que nos está a ser dada. Queremos sempre contar convosco, pois nós existimos porque a nossa audiência está aí no outro lado, pronto a nos acompanhar. Eu vou passar 1 minuto aos meus convidados, certamente para ouvir as últimas considerações finais. O meu 1 minuto vai para a juventude, particularmente para os presos políticos, Tanais Neutro e demais, e apelar à sua libertação imediata e incondicional, porque somos poucos para a materialização do sonho de uma verdadeira Angola. Então, para todos os jovens angolanos, que ergamos as cabeças, não desistamos, o futuro ainda é promissor para todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado. Doutor Muda. Eu queria me dirigir diante dos angolanos que a injustiça que se faz a uma pessoa é a ameaça que se faz a todos. Portanto, estamos num país com muitas violações, com muitos atropelos, com muitos incumprimentos. Eu apelo os angolanos no sentido de estarmos mais unidos em prol da nossa Angola. Lutemos em prol da nossa Angola para que tenhamos, então, uma Angola nos próximos tempos que venha dignificar a todos nós.